bonita, marca a presença. Mas ela é muito mais do que isso, ela não é só uma presença marcante. Ela tem dentro dela atributos que servem para muitas coisas. Ela é auxílio para várias e várias coisas. Então eu olhei para essa árvore e só podia me lembrar do quê? Da mulher, da representação da mulher, de quem nós somos, do que Deus pensou a nosso respeito, do que Deus colocou em nós. Tanto que eu ainda vou fazer isso, já está na minha cabeça. Assim que Deus me der possibilidade, eu quero fazer uma joia com essa representatividade. Eu quero fazer um embondeiro de ouro, um fio de ouro com um embondeiro, para que eu possa me lembrar de quem eu sou, da força, daquilo que representa. Eu escrevi aqui, eu queria que alguém lesse, por favor. Será que vão conseguir ler? Olha, tem uma mão levantada ali. Assim, guardiã é uma sentinela, assim como imponente embondeiro resiste bravemente às secas, ventos e tempestades do continente africano. A mulher guardiã é chamada a ser forte, profundamente enraizada e inabalável. A sua resistência não é superficial, mas firmada na fé, protegendo e sustentando o seu lar, mesmo diante das maiores adversidades. Das maiores adversidades. Alguém aqui pode dizer glória a Deus? Não, mas diga se você entendeu, você realmente compreendeu. Essa árvore é uma árvore que está transmitindo força. E olhando para uma mulher, eu também posso ver força nessa mulher. Olhando para o rosto de vocês, eu percebo que existe curas, que existe resistência apesar do tempo, resistência apesar de circunstâncias. Olhando para uma árvore como essa, nós vamos perceber que talvez não foi fácil estar num continente, por exemplo, que existe muito calor e muita seca, mas apesar de tudo permanece ali firme, de pé, imponente, bonito, brilhoso, bonito, maravilhoso, frondoso. É uma árvore linda, mas com certeza passou por situações de seca, com certeza passou por situações de muito calor, mas resistiu bravamente. Deus colocou em nós essa capacidade. Porque muitos homens, talvez, se passassem por situações que nós passamos, não aguentariam. Até mesmo uma traição. Nós podemos aqui, nós acho que compreendemos, né, que temos muita força para suportar. Diante desses anos todos, caminhando e conversando com mulheres, eu vi mulheres perdoarem seus esposos de circunstâncias muito pesadas, de traições e infidelidades muito fortes, e estavam de pé, e permaneceram, apesar das lágrimas, apesar das dores, mas continuaram firmes como guardiãs e sentinelas do seu lar, guardando o altar de Deus, guardando aquilo que Deus colocou na vida delas. Mas, pelo contrário, também já me sentei com homens, já vi homens que não conseguiram perdoar uma simples, talvez, não vamos negligenciar, o que é pecado, mas não conseguiu perdoar uma mentira que a mulher contou.
Ou a mulher disse que estaria em tal lugar, mas ela, na verdade, não foi para aquele lugar, ela desviou daquele caminho porque queria ir para a igreja ou porque queria fazer compras e não queria contar para o marido, e aquilo já foi o fim do mundo. Ele achou, ele se sentiu perdido, ele se sentiu arrasado e já não conseguia mais olhar para a mulher. Quer dizer que existe, na verdade, algo no homem que nós é que estamos lá para completar. Nós temos uma força que Deus já nos deu. Nós temos uma força que o Senhor já colocou em nós. E o inimigo, sabendo disso, ele nos faz de alvo o tempo todo. A mulher o tempo todo é alvo das investidas, astutas investidas do inimigo. Porque até esse embondeiro bonito, lindo, frondoso, pode ser destruído. Pode ser eliminado. E o plano do inimigo é justamente esse. Embora não vou conseguir eliminar ele com muita facilidade, nem sol, nem seca, nem nada disso vai destruir, mas existem coisas que podem chegar a destruir, a destruição deste embondeiro. E assim também nós, mulheres fortes, enraizadas em Cristo, podemos ser destruídas. As pragas internas é uma coisa que pode destruir essa árvore. E eu digo que os ressentimentos, mágoas, inveja, é algo que o inimigo tem plantado cada vez mais no meio das mulheres. Cada vez mais nós estamos decidindo guardar tudo aquilo que nos fizeram de mal, tudo aquilo que fizeram contra nós, tudo aquilo que colocaram. Mas em 1995 me falaram, e nós nunca mais esquecemos disso. Vamos guardando, vamos guardando, vamos guardando. E isso é uma praga interna. Isso é uma praga que vai nos destruindo. E talvez por guardar tanto ressentimento, você vem em trabalhos como esse e não consegue receber aquilo que o Espírito Santo está querendo falar para você. Às vezes, por guardar coisas, mágoas e esses ressentimentos, nós estamos aqui e quase que não conseguimos mais perceber que o Espírito Santo também está aqui. Isso que eu falei para vocês, de nós conseguimos sentir e perceber Deus na natureza, tem a ver com a nossa sensibilidade e proximidade com Deus. Ou seja, deixar para trás tudo aquilo que vai nos aprisionar. Porque até Paulo vai dizer, deixando para trás essas coisas que vêm me aprisionar, eu prossigo para o alvo, olhando apenas para o alvo. Entenda que você, mulher, tem uma missão, e essa missão é a missão de ser guardiã, é a missão de guardar, de proteger. Então, cuidado com essas pragas internas. Raízes superficiais, fé rasa e vida sem profundidade. Infelizmente, nós estamos convivendo com muitas mulheres que estão manchando esse nome de ser mulher, porque realmente estão fazendo coisas que são terríveis. Às vezes essa mulher usa da sua beleza para ser promovida no serviço. Às vezes ela usa da sua beleza e o que ela não consegue em casa, ou aquilo que o marido não dá, ela vai conseguir conquistar com outra pessoa, com um namorado. Parece surreal, mas é verdade. Isso já chegou no mundo de hoje. Isso já é uma realidade entre as mulheres. Mas, como eu disse, nós precisamos manter firme a nossa identidade. Porque nós somos mulheres profundas, não somos mulheres rasas, não somos mulheres que têm uma vida superficial. Mas entenda que isso é uma predisposição nossa. Tudo aquilo que o inimigo vem nos tentar, tudo aquilo que o inimigo veio e transformou na mulher, é porque existe uma predisposição. Ou seja, nós aqui somos bonitas, somos frondosas, bem preparadas, bem arrumadas. Mas, se nós não tomarmos cuidado, vamos achar que a nossa beleza é que abre portas.
Vamos achar que o nosso poder de mudança, de transformar, de falar, de conversar, é que nós vamos transformar isso em algo malicioso, em algo pesado, em algo que vai mudar aquilo que é verdadeiramente o nosso propósito. Então, cada vez mais mulheres têm se focado naquilo que é superficial. Mas eu acredito, creio, que essa igreja é uma igreja que se aprofunda na palavra, que cada vez mais está mais enraizada numa vida de profundidade. Não queira e não aceite apenas aquilo que é um elogio, ou algo tolo, algo que vai te fazer sorrir, não. Não aceita só isso. Você é muito mais. Você é muito mais do que alguém te falar que você é linda e é bonita. É bom, é muito bom. Mas a pessoa tem que te dar o valor por todo o complemento, por tudo aquilo que você é. Pelo conjunto completo. Por isso que nós estamos falando hoje para mulheres. Mulheres, independente de você ser casada ou de você ser solteira, você é mulher e você carrega com você essa responsabilidade de ser guardiã daquilo que é o seu lar. E eu costumo dizer que as solteiras muitas vezes têm preguiça ou não gostam de estar em encontros como esse, porque acham que não, só vão falar sobre vida de casal, isso não é para mim. Mas eu digo que você está perdendo a melhor parte. Porque quem dera se eu tivesse ouvido certas coisas antes de me casar. Eu teria economizado muitos anos de giro no deserto. Porque muitas de nós caminhou num deserto por falta de conhecimento, por falta de entendimento. Então, eu digo que você que é solteira e ainda não decidiu o teu parceiro, ainda está aqui na caminhada a orar para o Senhor, você está aqui, você está de parabéns. Você está avançando muitos e muitos quilômetros na frente daquelas que talvez agora estejam correndo atrás do prejuízo. Mas nada está perdido, nem para quem já se casou e nem para quem não se casou. Porque Deus é aquele que transforma tudo. Ele transforma a maldição em bênção. Ele transforma do nada, ele diz, haja luz. Da escuridão e do breu, ele diz, haja luz. E é esse o Deus que nós servimos. E é neste lugar que nós estamos hoje, pela graça do nosso Pai. Então, raízes superficiais, qualquer vento derruba. Exploração excessiva, esgotamento por doar sem se cuidar. Nós precisamos olhar para nós. Primeiro olhar para nós, para depois conseguir cuidar. É aquela frase do avião, quando cai a máscara, você coloca em primeiro lugar você, e depois vai ajudar quem está do lado. Não caia na besteira de primeiro ajudar, porque você nem vai ter fôlego suficiente para isso. Então, se você está ferida, se você está se sentindo vazia, primeiramente venha se reconhecer, venha entender quem você é, para depois aconselhar, para depois ajudar a outra mulher, porque senão você vai se esgotar. Senão você vai ser sugada de algo até que você não tem. Você vai ficar menos, você vai ficar negativa. E não é isso que Deus quer. Fogo ou cortes externos. Então, quer dizer, nós temos inimigos internos, mas temos inimigos externos. Críticas, ambientes tóxicos, más influências. E nós, mulheres, somos muito sensíveis a críticas. E eu costumo dizer que nós precisamos trabalhar muito isso em nós. Nós precisamos nos fortalecer mais. E como é que nós vamos nos fortalecer? Cada vez tendo mais certeza de quem nós somos. Eu não sou qualquer pessoa. Eu sou escolhida por Deus para guardar um altar. Eu sou escolhida pelo Senhor para guardar uma família, para levar essa família a algum lugar. Então, eu não sou qualquer pessoa, ainda que alguém olhe para mim e diga, você não serve para nada.
Você não vai conseguir chegar a lado nenhum. Você precisa fechar os seus ouvidos para essas vozes externas. E apenas ouvir a voz de Deus. E é o que eu costumo dizer, neste mundo, nós estamos aqui no mundo e estamos expostas a muitas coisas. Mas o que a gente precisa fazer é como se a gente abrisse um guarda-chuva. Chapéu de chuva, né? Vocês falam, ou guarda-chuva. Me entendem? Guarda-chuva. Abrir esse guarda-chuva. E entender que eu vou ter que sair mesmo na chuva. Ou seja, eu vou sair, eu tenho que trabalhar, eu não vou estar apenas na igreja, onde é a minha proteção, ou o meu lugar perfeito, mas eu vou precisar sair. Eu vou precisar ir para o mundo, onde tem chuva, onde tem vozes horríveis, onde tem comportamentos destrutivos, mas o que eu preciso saber é que eu tenho uma proteção, um escudo. E eu saio munida desse escudo. E toda vez que eu vou para a rua, toda vez que eu vou para a sociedade, eu peço para Deus, Senhor, me blinda de todo pensamento contrário, de toda voz que vai se levantar contrário, de todo comportamento, de todo apontamento de dedo e principalmente de todas as mesas que eu precisar me sentar. Porque às vezes aquilo que vai nos contaminar é o tanto que nós vamos ouvir. Às vezes o nosso ambiente de trabalho é tão tóxico, é tão terrível, que quando a gente menos dá conta, nós estamos a falar como eles falam. Nos comportar como eles se comportam. Ou então a gente, para ter mais facilidade, vira uma chave. Ao entrar, eu ponho a máscara daquele lugar e me comporto como eles, para me sentir melhor e para ser aceita por eles. Mas é aí que eu quero dizer para você, mulher, você que entendeu quem você é, a sua responsabilidade e o que Deus colocou em você, você será a mesma estando em qualquer ambiente. Ainda que ali esteja pesado, você vai pedir, Senhor, blinda agora a minha mente, que eu não guarde no meu coração essas palavras. Se possível, me coloca num lugar afastado, mas se não é possível, mas que eu esteja aqui, mas que a minha identidade esteja firmada. Que a minha identidade esteja firme. Porque o inimigo está querendo mudar os nossos valores. Pela insistência do muito ouvir, de tanto ouvir, eu acabo me parecendo. Eu acabo sendo igual. Então, o que nós precisamos? Cultivar raízes profundas. Proteger-se contra os ataques, tendo discernimento dos lugares aonde eu estou. Compreendendo aqui, eu sei muito bem como é que esses vivem. Mas eu não estou ali para ser a justiceira, não. Eu estou ali para ser quem eu sou. E a minha aceitação não depende deles. Eu sou o que sou porque Deus disse que eu sou. E cuidando de mim mesma. Então, eu já compreendi o meu papel. E agora, eu como mulher, firmada na rocha, como um embondeiro que está firme naquilo que veio fazer, preciso continuar essa jornada, que é de guardar esse altar. E esse altar é o quê? O centro espiritual. É o coração da família diante de Deus. É o lugar onde nos encontramos com o Criador em oração, adoração e comunhão. E como é que é lá na tua casa? Na tua casa, será que é um lugar de paz ou um lugar de confusão? Será que se eu chegar lá, vou sentir ali um conforto? Conforto que eu digo é uma paz. É aquela paz que Cristo nos dá, a paz que excede todo o entendimento. Eu não estou falando de luxo ou de conforto físico, mas eu estou dizendo de paz de espírito. Como é que é lá dentro da tua casa? Será que lá é muito conturbado? Será que lá tem muita confusão? Eu quero dizer que você precisa ser a pessoa que vai discernir como é que é e vai tentar mudar isso.
Porque o que o inimigo o tempo todo está fazendo conosco é nos distraindo, colocando para nós outras prioridades, para que a gente não olhe para o que é para ser olhado. Então, nós precisamos identificar os porcos na sala. Existe um livro que eu já reli há muitos anos, é um livro muito bom, chamado Porcos na Sala. E esse livro fala justamente dessa falta de discernimento, que o inimigo, que é muito bom para que o inimigo possa agir dentro da sua casa. É como se na tua sala tivesse um porco, todo sujo de lama, ali deitado, no centro mesmo da tua sala. E você entra, senta-se no sofá, toma um chá, conversa com teus filhos, com teu esposo, e aquele porco está sempre ali, a cheirar mal, a sujar toda a sala, mas você entra e sai e passa por ele. E não faz nada a respeito disso. Então, a mulher que não compreendeu que ela é guardiã deste lar, ela também não vai ter olhos de sentinela. Ou seja, todas essas coisas vão passar por ela e ela vai achar que é normal. É normal, toda família briga. Toda casa tem confusão, é assim mesmo. Deixa daqui 15 dias, vão voltar a se falar novamente. Vamos deixar. E nós vamos deixar aqueles porcos se procriarem dentro da nossa sala, dentro da nossa casa. Mas a mulher guardiã do altar, ela diz basta. Assim que ela identifica a sujeira, ela diz, eu vou limpar. Porque se você vê algo derramado na tua sala, você vai deixar ali? Você vai limpar imediatamente. E espiritualmente é isso que o Senhor está falando para nós. Nós somos guardiãs deste altar. Nós somos aquelas que vão influenciar a família a olhar para Deus, que vai impulsionar o marido a olhar para Deus, os filhos a olharem para Deus. Essa é a nossa identidade. E esse altar vai começar mesmo na nossa casa, com alguma estratégia. Eu coloquei aqui o culto doméstico, mas isso talvez seja algo que pode se enquadrar para a minha rotina, mas para a sua não. Mas peça ao Senhor que te dê discernimento para que você possa colocar práticas que vão fazer brotar dentro da tua casa o reino de Deus, a luz do Espírito Santo. Quando nós oramos, nós falamos como é que Jesus nos ensinou a orar. Ele diz, seja feita a tua vontade, né? Venha a nós o teu reino. Então, você tem que determinar isso para a tua casa. Você tem que dizer, a minha casa é altar do Senhor. Senhor, que na minha casa seja assim como é aí no teu reino. Pai, baixa o teu reino aqui dentro da minha casa. Baixa o teu reino aqui. E nós temos que ter essa decisão. E é algo que muitos falam, muitos angolanos que estão na Europa falam isso. Não bem assim, mas eles replicam mais ou menos essa ideia. Quando, por exemplo, lá na Europa, nós sabemos que existe uma permissividade terrível. Os filhos só faltam bater na cara dos pais. E os pais, ai daquele pai se for ter uma atitude mais firme. É capaz de vir e receber o teu filho. Então, muitos pais adotam e já conversam com os filhos. Dizem, olha, daqui para fora é Portugal, mas da porta para dentro é Angola. Então, nós temos que pegar essa ideia e compreender isso. E falar isso e dizer para os nossos filhos, lá fora é mundo. Mas dessa porta para dentro tem coisas que não vão entrar e não vão entrar de jeito nenhum. E eu falo isso sempre para minhas filhas, desde muito pequena. Eu já tenho filhas pequenas, adolescentes, já tenho adultas. Mas nessa caminhada toda eu sempre fui colocando como é que é dentro desse território chamado nosso lar. E elas já sabem. Ainda que às vezes elas vinham uma música, talvez, que tem palavreados pesados, a gente sabe que hoje em dia está terrível, né? A letra das músicas já dá vergonha até de ouvir ao lado de alguém, você sente vergonha.
E elas já sabem, dentro de casa, nem pensar. E elas também não ouvem lá fora. Mas aí dentro elas já sabem, aqui a mãe não tolera. A minha mãe não aceita. Porque eu fui definindo como é que seria aí neste altar. E eu fui guardando esse altar. Guardando de todo tipo, de tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Cristo Jesus. Assim como Paulo disse. E nós devemos fazer a mesma coisa, porque essa autoridade está nas nossas mãos. Será que você está a olhar para o teu filho, a trazer promiscuidade dentro de casa, a trazer coisas que não glorificam o nome do Senhor e você está achando, é da idade, é assim mesmo, quando crescer vai passar. Não faça isso. Defina quem você é. Desde o início, ele tem que crescer sabendo exatamente quem é a mãe, quem são os pais dele. Quem são os pais dele? A minha filha, quando tem uma situação, a primeira coisa que ela faz, mãe, aconteceu isso. E ela já sabe, mãe, você não vai orar? Ela já sabe. Às vezes ela me manda memes e tudo, porque tudo é oração. E ela diz, mãe, ó, essa aqui é você. Mínima coisa, mão na testa. Mínima coisa, mão na testa, vamos orar. Qualquer situação, vamos orar. Ela já identificou a identidade, ela já identificou como é. E a partir daí ela também vai começar a ser moldada dessa maneira. Ainda que lá fora seja diferente, mas ela sabe e ela conhece a verdade. E a Bíblia diz, ensina o teu filho no caminho em que ele deve andar. Porque quando ele crescer, ele pode até se desviar, mas ele vai voltar. De alguma maneira, ele vai voltar. Porque aquilo ficou guardado. O DNA ficou formatado. A raiz está lá e está profunda. Então, peça para que o Espírito Santo te diga, te defina o que você precisa colocar dentro deste lar. Eu tenho a minha tática, porque foi a tática que o Espírito Santo colocou para mim. Mas talvez não seja uma regra para você. Ore, busque a Deus para que Ele defina como é que você vai fazer, como é que você vai guardar este altar. Como é que você vai caminhar nessa direção. Amém? Estamos conseguindo entender? Está fácil? Não está pesado? Amém, amém. Então, é o poder do exemplo. Palavras, o que falamos, tem impacto. Ou seja, eu vou falar glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, está amarrado. E essas coisas que nós falamos, né? O nosso vocabulário. Essas palavras vão ter impacto, mas ações vão fazer muito, mas muita diferença. Então, o que os filhos veem pesa muito mais do que aquilo que eles ouvem. Quando o teu filho entra no teu quarto e vê que você está de joelho a orar, isso vai ficar gravado muito mais do que ele ouvir dizer que hora X você ora. Você vai dobrar o joelho para orar. Mas ele vê que a atmosfera da tua casa gira em torno de um altar. E não em torno de altares. Ora eu estou com Baal, ora eu estou com Azera, ora eu estou com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Não. Altar. Um altar. E eu sou guardiã deste altar. Todos os outros caem por terra. Todos os outros não quero dentro da minha casa. Quero o altar do Senhor. Transformação, para que sejam ganhos pelo procedimento das suas esposas. 1 de Pedro 3, 1, 2, que diz que o homem ele vai se converter pela atitude da mulher, de ver como é que ela se comporta diante das diversas situações. Então, o seu comportamento cristão tem o poder de influenciar e transformar toda a atmosfera do teu lar. Toda a atmosfera. Ainda que você na tua casa tenha um marido que quando sai volta bêbado. Aí você sabe que aquilo é pesado, aquilo é difícil,
mas você tem a sabedoria de como vai mudar esta atmosfera. É como se fosse, você tem que pensar na tua casa como uma estufa. Estufa é um lugar aonde, por exemplo, eu consigo plantar orquídeas, mesmo sabendo que essas orquídeas só dão em certa altura do ano. Por quê? Porque eu, dentro dessa estufa, eu preparo o ambiente aí dentro de forma que imite aquele ambiente que é o propício para que haja crescimento. E nós mulheres temos que fazer isso. Ah, mas o meu marido é confusionista, é bêbado. Deus vai te dar sabedoria. Não sei se você vai preparar o caldo antes dele chegar. Não sei se vai preparar o prato preferido que ele gosta. Deixar a roupa arrumada. Não sei como é que vai ser, mas Deus vai te dar uma estratégia. Mas o que eu quero dizer para você, não luta com armas do mundo. Porque armas do mundo não vai preparar a tua casa e a tua atmosfera. A arma do mundo vai te fazer morrer, porque você não sabe manejar aquela arma. Se alguém me der aqui uma arma, uma metralhadora, eu sou capaz de atirar no meu próprio pé. Porque eu não sei, nunca mexi com aquilo, não faço a menor ideia. Mas me dá uma Bíblia. Me entrega uma Bíblia na mão. Me pede para orar por certo assunto. Me pede para determinar dentro da minha casa certas circunstâncias. Me pede para quebrar altares malignos para ver. Porque ali é o meu ambiente. É o meu lugar onde eu me reconheço. Eu sou mulher de Deus. Eu sou mulher cristã. Eu sou edificadora. Eu sou a guardiã do altar da minha casa, da minha família. E aqui eu coloquei alguns exemplos de mulheres que foram exemplos na Bíblia. Ana. Eu quero 3 mulheres para ler, por favor. Ana. Pode ler. Não, uma mulher. Você é Ana? Teu nome é Ana? Não, pode ler. Já que ela levantou, então ela mesmo que tem que ler. Leia esse e a irmã que pegou o micro vai ler o próximo. Leia, irmã. Não enxerga, tá bom. Ana, a sua oração presente gera um profeta, transformou uma nação. Ela é uma desistente diante da esterilidade. Eu quero alguém para ler com vida, autoridade. Ana, sua oração persistente gerou o profeta que transformou uma nação. Ela não desistiu diante da esterilidade. O que tem a Ana? Como é que é a Ana? Minha irmã, repete de novo, mas repete com muita autoridade, porque o inimigo também está querendo perceber alguma coisa aqui, e nós vamos quebrar aqui tudo hoje. Minha irmã, o que tem a Ana? Esterilidade. O que ela fez? Leia novamente. Ana, sua oração persistente gerou um profeta que transformou uma nação. Ela não desistiu diante da esterilidade. Aleluia! Glória a Deus. Quem entendeu, glorifica o nome do Senhor. Aleluia! Ela não paralisou diante da esterilidade. Ela disse: eu aqui vou fazer essa atmosfera dentro do meu lar e aqui vai ser lugar de gerar. Vai ser lugar de gerar. E ela gerou um profeta.
Mais uma mulher com autoridade para me falar da Esther. Esther. Esther, seu jejum e intercessão salvaram todo o povo judeu da destruição. Ela arriscou a sua vida pela sua gente. Como é que é, Esther? Seu jejum Seu jejum. e intercessão salvaram todo o povo judeu da destruição. Ela arriscou a vida pela sua gente. Ali era para ser ambiente de morte. Era ou não era? Mas ela é guardiã deste altar. E ela disse, não, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso resolver de alguma maneira. E ela fez o quê? Jejuou e orou. Jejuou e orou. Maria. A Maria não dá para ler, ou dá? Maria, sua fé e obediência trouxeram o Salvador ao mundo. Ela disse sim ao plano de Deus. Gostei, gostei. Leia novamente. Gostei da tua autoridade. Sim, senhora. Maria. Sua fé e obediência trouxeram o Salvador ao mundo. Ela disse sim ao plano de Deus. Ela disse. Sim. E nós vamos dizer? Sim. Nós vamos dizer? Sim. Eu digo sim ao plano de Deus para minha família. Amém? Glória a Deus. Nós temos um desafio. E esse desafio é não perder a nossa família. Guardar a nossa família. Por isso eu coloquei essa imagem aqui de uma sala vazia, cadeiras vazias. É assim que o inimigo quer. Esse é o plano do inimigo para nós. Mas nós vamos fazer uma escolha. A escolha de ser aquela que edifica. De ser a mulher sábia. E eu quero te dizer, eu quero que você preste muito atenção nisso. Cuidado com as raposinhas. Porque o inimigo está querendo distrair as mulheres neste tempo. Cuidado com as pequenas distrações que podem derrubar grandes famílias. Grandes famílias, quando nós não vigiamos. Em Cantares, capítulo 2, verso 15, vai dizer: apanhai-nos as raposinhas. As raposinhas pequenas que danificam as vinhas. E esse texto, ele transmite para nós algo que é uma sabedoria tremenda. Que as vinhas, elas são protegidas pela cerca, para que as raposas não entrem para comer o seu fruto. Só que aqui ele está chamando a atenção para as raposinhas. Uma raposa grande vai chegar e vai encontrar aquilo fechado. Só que as raposinhas, elas são astutas, porque elas cavam por baixo da terra. Por mais que tenha a cerca ali, pode ser até cerca elétrica, mas ela vai cavar na terra, cavar até sair do outro lado. Ela faz um buraco e sai do outro lado, mas não pense que ela ficará visível. Porque o dono daquela vinha vai passar e vai achar que está tudo bem. Ele olha e está tudo bem. 2 dias, 3 dias, 4 dias, um belo dia ele entra para recolher este fruto e percebe que a vinha morreu. A vinha secou completamente. E como é que ele não percebeu? Porque a raposinha entrou por um buraco e não se deixou visível. E ela foi comendo pela raiz. Ela foi comendo a vinha pela raiz. Por isso, tome muito cuidado com as distrações do inimigo. Hoje em dia, ele está colocando pequenas coisas para você não ligar para a raposinha. E ele vai comendo. Quando você acordar, é mão na cabeça. Ai, se eu soubesse. E agora? Então, mulher que é guardiã do altar, ela fica atenta nas raposas grandes e também nas raposinhas.
Aquele pecado é o filho que entra na bebedeira, é o filho nas drogas. Isso são as raposas grandes, que nós já identificamos. Mas e a raposinha? Aquele convite para a casa de um amigo que nem sequer conhece a Cristo. Aquele convite para ir dormir na casa de alguém que você nunca viu na vida, não sabe. Só conhece mesmo, talvez a amiga da tua filha que vem de vez em quando, mas nunca, nem sabe como é que é os pais. O que eles pensam, como é que vivem. Mas você está deixando a tua filha ouvir, aprender, sentar. E o reverendo falou hoje algo muito sábio, e eu guardei já para mim. Que ele disse, eu preciso escrever o livro, eu tenho necessidade de escrever esse livro, para que os de fora não venham escrever, e nós vamos tomar então o que é de fora. Porque quem estava dentro não ensinou. Então cuidado com as raposinhas, porque aquilo que você não vai passar para os seus filhos, alguém lá fora vai passar. E você está achando que é normal. Não, hoje em dia, eu já vi que a fulana também, o filho da não sei quem também dorme fora e dá tudo certo. E não... Cuidado. Cuidado com as raposinhas. Porque quando você der conta, acabou. Eu coloquei aqui alguns pequenos exemplos, mas o Espírito Santo também deve estar falando com você de pequenos exemplos que você precisa tomar cuidado. E eu coloquei aqui o uso excessivo de celular e redes sociais. Cuidado. Televisão ocupando o tempo de oração. Cuidado. Conversas mundanas substituindo a palavra. Cuidado. Prioridades invertidas no dia a dia. Cuidado. E que o Espírito Santo fale com você mais coisas que eu não coloquei aqui. Mas que você tenha cuidado. Muita atenção, muito cuidado. Não esqueça, eu sou guardiã do altar da minha casa. Ela é a sua... Meu Deus, até para mim está pequeno. Esta é a sua declaração de fé, compromisso espiritual. Repita todos os dias, até que se torne parte da sua identidade. Repita todos os dias. Eu sou guardiã do altar da minha casa. Eu sou guardiã do altar da minha casa. Quando você sabe quem você é, ninguém vai dizer... Você é isso. Não, eu sou guardiã do altar da minha casa. Nenhum inimigo tomará o altar da minha família. Você tem que ter essa declaração de guerra. Porque se o inimigo levanta barreiras na sua casa, você rapidamente também se levanta. Porque você é guardiã. Então, desperta para a tua posição. Que vocês possam sair daqui com essa mentalidade mudada. E eu quero deixar este versículo para a igreja. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. É hora de despertar para a realidade espiritual que nos cerca e assumir a nossa posição como guerreira do reino. Só que o inimigo está a fazer o contrário, está a fazer nós brigarmos umas com as outras. Por quê? Porque o inimigo sabe que aonde existe reunião de mulheres, aquilo é fogo pentecostal. O inimigo sabe que nós, mulheres, não medimos esforço para estar na presença de Deus, para buscar a sua face, para fazer a sua vontade. Tanto que nós deixamos o nosso sábado para estar aqui na presença de Deus, para ouvir o que Deus tem para nos dizer. O inimigo sabe disso. E ele começa, então, a colocar intriga umas com as outras, dentro da igreja. Até ao ponto de eu dizer, não vou mais cooperar porque a fulana também está neste departamento. Não quero mais participar porque a fulana também está lá. Nós estamos brigando umas com as outras e isso é uma estratégia maligna. É uma estratégia do inimigo, dividir para enfraquecer. Ele sabe
do poder da unidade, do poder da concordância. E ele quer justamente colocar brigas, ciúmes, comparação, fofoca, competição, tudo dentro da igreja. Dentro da igreja. Não pensa que está lá fora. Estou falando mesmo para dentro da igreja. Porque vocês juntas, isso aqui estremece. Isso é bênção pura. Esse culto, esses dias que eu vim cultuar aqui, senti uma presença terrível. Porque é uma chama do lado de outra chama, do lado de outra chama, que vira uma fogueira. Isso aqui é fogo puro, porque tem mulheres que estão realmente firmadas. Mas imagina se tem uma chama aqui, outra chama lá, outra chama só aqui, o resto é tudo água, água, água. Porque não consegue mais se conectar, porque não consegue mais olhar para a cara da irmã. Está amarrado isso em nome de Jesus. Que nós possamos ser mulheres sábias neste lugar. Mulheres que edificam, que entendem que a nossa luta não é contra a carne, é espiritual, não é pessoal. Mas a irmã é terrível, a irmã é difícil, ela está sob as influências dela. Mas não é por isso que eu vou deixar de vir à igreja. E muito menos de orar por ela. Eu vou orar para que ela seja livre. Assim como eu também sou livre. Então, nossa batalha é contra carne, não é contra carne e sangue. Então, o nosso verdadeiro inimigo, o marido, não é inimigo. A vizinha, a cunhada não são inimigos. A sogra não é inimiga. A colega de ministério não é inimiga. A colega de trabalho não é inimiga. A nossa luta é o que está por trás. É com aquilo que está por trás. Então, Ana lutou contra Penina, sua rival. Ana não lutou contra Penina, sua rival, mas venceu no altar. A Ana foi lutar, tem alguma passagem que diz que a Ana colocou colã e foi bater na Penina por causa dos insultos. Nenhuma, tem certeza? Nenhuma. Estava difícil. E quem olhasse, e talvez se ela desse uma chapada, alguém ia dizer, mereceu, bem feito. Não, é verdade, eu também faria, também tanta afronta. Só que não é assim. A nossa luta não é contra a carne. Domínio próprio, guardiãs do altar, temos que ter domínio próprio. Porque o inimigo vai fazer de tudo para nos tirar mesmo do espírito e nos levar na carne. Porque ele sabe, vem na carne eu vou te derrubar. Mas a Ana venceu foi como? Foi no altar, na oração. Na oração. E nós também vamos vencer nossas lutas na oração. Então, eu coloquei aqui brevemente uma maneira de como é que o inimigo vem atuar dentro do nosso lar. Então, a Bíblia vai dizer que a nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra principados, potestades, hostes malignas. Para dizer que esses são todos organizados justamente para fazer você perder a luta. Ou seja, o inimigo já está traçando um plano para que tudo aquilo que você viveu nesses dias de conferência se perca por causa de alguma situação que ele já identificou na tua carne. Porque nós estamos nesse mundo, nessa carne. E o inimigo vem sondar. Ele anda ao nosso derredor e ele está percebendo quem é que eu vou tragar. Vamos ver qual mulher aqui que eu vou lhe fazer perder a bênção dessa conferência. Então, existem os principados, que eles vão atacar sistemas, ou seja, ele vai implantar na sua casa sistemas. Ele põe lá uma cerca para dizer, aqui é território da imoralidade, da violência, de tudo que é imoral. E agora ele vai e usa então as potestades, para quê? Para influenciar mentes que estão fracas dentro da tua casa. E ele começa a colocar medo, incredulidade, ansiedade, depressão.
E aí vem as hostes malignas para fazer o quê? Com que você tenha hábitos do seu dia a dia, que são as próprias raposinhas que vão destruindo o teu altar, sem você se dar conta. Falta de perdão, pequenos hábitos de discutir toda hora, falar palavras pesadas dentro da tua casa. O inimigo se alimenta de palavras ruins que saem da sua boca. E você precisa ter muito cuidado em relação a isso. Vícios. Se você está identificando alguma dessas coisas, é hora de você começar a orar urgentemente. Pega nas tuas armas espirituais e vai para a guerra. Porque você é guardiã deste altar. Tem alguém querendo destruir o teu altar e você vai dizer, na minha casa, não. Brechas silenciosas e aparentemente insignificantes podem derrubar totalmente o seu altar. Cuidado. Cuidado com pequenas palavras. Cuidado com sistemas que estão sendo implantados dentro da sua casa, no seu dia a dia. E eu coloquei alguns breves exemplos. Um casal que discute por pequenas coisas pode perder completamente a intimidade e a comunhão. Filhos presos em vícios digitais, esses jogos, essas redes sociais, que te afastam o teu filho do convívio. E às vezes ele nem vem, nem senta à mesa mais para fazer refeição, porque está na frente do computador, mesmo ali a comer, e vocês nunca mais falaram. Vai se perder. Comparação tóxica. Mulheres que... consumidas pela comparação. Na rede social todo mundo é bonito, todo casamento é perfeito, todo filho é impecável. E você fica querendo, desejando aquilo, forçando que na sua casa seja aquilo, sendo que você não vai vencer pela força, mas é pela oração. E por aquilo que Deus tem te dado, que é verdadeiro e genuíno. A casa que está sendo construída na rocha não vai ser destruída. Ela vai estar firme, mas aquilo que você está buscando, que é uma aparência de redes sociais, vem um vento e acabou. Destruiu, foi embora. Então, anote, o inimigo cria brechas silenciosas. E quando nós acordamos, o altar já está em ruínas. Fica atenta, mulher. Fica atenta. Desperta, mulher. Vigia em oração. Revestir-se da armadura de Deus. Unidade entre as mulheres. Procure mulheres para orar. Por isso é que o inimigo começa a te fazer briga com essa, briga com aquela. E às vezes você não tem uma força, alguém que vai te ajudar a orar. A nossa oração é forte, é boa, o Senhor ouve. Mas onde estão 2 ou 3 reunidos em nome dEle, a presença dEle está lá com muita força. 2 mulheres a orar, 3 mulheres a orar. Imagina 100 mulheres a orar. É bênção, é muita bênção. Então, busca a unidade entre as mulheres. Quebra toda divisão dentro da igreja. Porque são o seu reforço para essa guerra. E exemplo de Esther. Saiu. Esther venceu no altar, através do jejum e oração. E não em disputas políticas ou... Deixa eu ver. Ou pessoais. Para de brigar por coisas tolas. Eu gosto de azul, você gosta de verde. Isso não vem ao caso, isso não vai nos levar a lado nenhum. O que importa é nós levarmos a nossa casa para a salvação em Cristo Jesus. Isso é o mais importante de todas as coisas. Uma frase para você guardar. O diabo teme a mulher que ora mais do que a que discute. Você, mulher rabugenta, que tem todas as palavras rápidas, o diabo não está nem aí para você. E ele até pode usar esse teu instrumento para a obra dele. Mas a mulher que ora, ele treme, ele estremece. Amém? Então, para finalizar, o chamado ao despertar. E eu queria 2 mulheres, uma para ler o que deve se deixar para trás, e outra para ler o que assumir a posição.
2 mulheres. Consegue ler? Será que está muito pequeno? Está pequeno, né? Puxa. Será que alguém consegue vir aqui? Eu queria ouvir da voz de vocês. É profético. O que nós devemos deixar para trás? Uma mulher para vir aqui fazer essa leitura, por favor. 2. E a outra para o que nós vamos assumir com a nossa posição. Aqui também está um pouco pequeno, mas... 2 mulheres, mais uma, por favor. Então, o que nós vamos deixar para trás? Deixar para trás distrações mundanas. Amém. Comparações destrutivas. Amém. Brigas desnecessárias. Sim. Fofocas e divisões. Amém. Amém. Entenderam? Isso é para deixar. Isso é para deixar. Mas o que nós vamos assumir dessa data em diante? Por favor. Mais uma. Assumir a posição, vigiar constantemente, orar sem cessar, guardar o coração e lutar no altar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A partir de agora, nós, como guardiãs, vamos aprender a lutar no altar. E eu quero deixar essa declaração final para toda a igreja. Eu não luto contra carne e sangue, eu luto no altar. Eu quero que todas nós, vamos falar isso em alto e bom tom, com toda a autoridade. Eu não luto. Mais uma vez, com muita força. Ainda está descompassado e parece que não tem concordância. Mais uma vez. Vamos lá. Glorificado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a vida de vocês.